Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Atlanta, 23 horas. O brilho alaranjado dos postes de luz pintava as ruas vazias com uma luz quase irreal. Sirenes policiais ocasionais, porém estridentes, pontuavam o silêncio da noite. Marcus Johnson, policial há 10 anos, conhecia cada beco, cada canto escuro onde a cidade pudesse esconder surpresas. Um homem calmo e metódico, mas sempre orgulhoso de seu uniforme preto e distintivo reluzente, ele patrulhava com a certeza de fazer justiça. Naquela noite ele não esperava encontrar Samuel Whitman, um bilionário do elegante bairro de Buckhead, conhecido por sua arrogância e desrespeito às regras quando estas não lhe eram convenientes. Whitman, loiro e vestido com um terno impecável, saiu de sua limusine resmungando porque um semáforo havia demorado mais do que ele gostaria. Ele não imaginava que uma simples verificação de rotina transformaria a noite em uma humilhação pública. Quando Marcus o convidou educadamente para apresentar seus trabalhos, Whitman caiu na gargalhada e em tom condescendente disse: "Você realmente acha que eu vou obedecer a alguém como você?" Naquele único olhar, Marcus sentiu o peso da arrogância e do racismo. Mas manteve a calma. A tensão entre eles tornou-se palpável. O vento noturno pareceu parar, suspenso por aquele confronto. Whitman, convencido de que sua riqueza lhe conferia poder absoluto, não percebeu o perigo de seu desprezo. Ele desconhecia completamente que um simples ato de orgulho logo se voltaria contra ele. Naquela noite, Atlanta ainda não sabia que acabará de presenciar uma lição de arrogância, racismo e do verdadeiro poder que a justiça pode exercer, mesmo diante de dinheiro e status social. Na manhã seguinte, as ruas de Atlanta pareciam normais, mas para Marcus Johnson, a tensão do dia anterior ainda persistia em seus músculos e em sua mente. Ele não havia buscado um confronto com Samuel Whitman, mas quando a arrogância e o desprezo se chocam com a lei, o dever exige que se mantenha firme. Samuel Whitman, por sua vez, encarou aquele encontro como nada mais que um pequeno inconveniente que pretendia esquecer rapidamente. Aos seus olhos, Marcus era apenas um policial, um obstáculo temporário em sua vida de luxo. Relembrou a cena do dia anterior, com um sorriso cruel nos lábios, certo de que havia colocado o homem negro em seu devido lugar diante dos transeuntes. O dia foi passando e Whitman, ainda convicto de sua impunidade, decidiu ir ao seu clube privado. Na calçada encontrou Marcus para uma verificação de rotina e desta vez, não teve papas na língua. "Sério, você de novo? Acha mesmo que pode me prender, policial?" Whitman riu, seu olhar frio e desdenhoso cortando o ar. Marcus, imóvel e digno, respondeu calmamente: "Meu trabalho é proteger a lei, Sr. Whitman. Não importa quem você seja ou quanto você ache que vale." Whitman caiu na gargalhada, incapaz de compreender que um policial pudesse tratá-lo sem medo ou submissão. Apontou o dedo para Marcus, tentando intimidá-lo e, em público, o repreendeu com palavras humilhantes. "Você não é nada. Apenas um policial, e um negro ainda por cima." Transeuntes chocados pararam para observar a cena. Marcus sentiu o olhar da cidade sobre si, mas não se moveu. Dignidade não está à venda. Whitman, orgulhoso de sua ação, entrou em seu carro e partiu, convicto de que havia imposto sua vontade. Mas o que Whitman não sabia era que todo ato de arrogância deixa sua marca, e que no dia seguinte, essa humilhação se transformaria em uma lição cruel. Na manhã seguinte, Samuel Whitman acordou em sua suntuosa cobertura em Buckhead, pensando que o confronto do dia anterior havia sido um incidente menor. Seu espelho refletia sua arrogância habitual, terno impecável, relógio de ouro e aquele sorriso superior que ele acreditava ser indestrutível. Mas ele mal tinha terminado o café quando o telefone tocou. A tela exibia um número oficial que ele não reconheceu de imediato. Com uma sobrancelha arqueada, ele atendeu. "Sr. Whitman, aqui é do Departamento de Polícia de Atlanta. Recebemos uma denúncia sobre seu comportamento ontem." Whitman caiu na gargalhada, pensando que se tratava de um erro administrativo. Mas a voz do outro lado da linha tornou-se mais firme e mais séria. Disseram-lhe que havia sido denunciado por humilhar publicamente um policial e que o assunto seria agora alvo de uma investigação oficial. Raiva e incredulidade se misturavam. Como um mero policial poderia causar tantos problemas para ele, o homem mais influente da cidade? Mas havia algo pior. O relatório mencionava Marcus Johnson nominalmente, destacando seu histórico profissional impecável e suas conexões com comissões de segurança pública em todo o país. Whitman sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez, ele entendeu que havia subestimado gravemente Marcus.
Riqueza, poder e status social nem sempre eram suficientes para impor a vontade de alguém. Em seu escritório, Whitman releu o relatório. Cada detalhe o impressionou: a coragem de Marcus, sua dignidade diante da arrogância e, acima de tudo, a ameaça implícita de que suas ações poderiam ter consequências muito mais sérias do que ele havia imaginado. Este dia marcou o início de uma reviravolta inesperada. Whitman logo descobriria que a humilhação que pensava estar infligindo a um mero policial se voltaria contra ele, e que Marcus Johnson não era um homem que pudesse ser desrespeitado impunemente. A tarde caía sobre Atlanta, e Samuel Whitman já sentia o peso da própria arrogância. Tentou retomar sua rotina, mas cada telefonema e cada notificação o lembravam de que a cidade não o havia esquecido. Seu nome circulava nos departamentos de polícia e nas comissões de segurança pública. Até mesmo alguns jornalistas o haviam contatado para saber mais sobre o incidente. Enquanto isso, Marcus Johnson continuava seu dia normalmente. Na delegacia, seus colegas notaram uma certa tensão no ar. Marcus havia recebido o relatório do dia anterior e sabia que Whitman, por sua vez, perceberia que suas ações não seriam isentas de consequências. Naquela noite, Samuel decidiu ir à delegacia para esclarecer a situação, mas foi recebido com frieza. Marcus, em uniforme impecável, o aguardava atrás do balcão. Senhor Whitman, presumo que o senhor esteja aqui para entender por que suas ações têm consequências, disse Marcus calmamente, mas com uma autoridade que fez Whitman estremecer. Whitman tentou esboçar um sorriso, uma mistura de nervosismo e arrogância, mas não teve tempo de falar antes que Marcus continuasse. Você humilhou um policial em público. Isso não é apenas desrespeitoso, é ilegal. Você terá que responder por seus atos. Pela primeira vez, Whitman sentiu sua riqueza e influência perderem o poder. Os arquivos estavam prontos, as testemunhas já haviam sido interrogadas e o processo administrativo estava prestes a ser concluído. Marcus, com um único olhar, demonstrou que o homem outrora arrogante já não exercia qualquer influência. Whitman então percebeu que a humilhação que tentará infligir a Marcus estava se voltando contra ele. Aquele policial, que ele considerava insignificante, era na realidade um pilar de justiça e integridade, e a lição que estava aprendendo era clara: cor da pele, status ou dinheiro nunca são suficientes para destruir alguém honesto e corajoso. Aquela noite marcou uma virada. Samuel Whitman entendeu que sua arrogância tinha um preço e que Marcus Johnson jamais deixaria uma falta de respeito passar impune, independentemente da posição ou do poder aquisitivo da pessoa que o confrontasse. Na manhã seguinte, Samuel Whitman acordou com uma estranha sensação de inquietação. O dia anterior tinha sido difícil, e o peso da sua própria arrogância parecia esmagá-lo. Telefonemas, e-mails oficiais e artigos de jornal relatavam uma investigação séria sobre a sua conduta, e ele finalmente compreendeu que Marcus Johnson não era apenas mais um policial a ser intimidado. Na delegacia, Marcus havia dedicado tempo para documentar cada detalhe. Testemunhas, vídeos de vigilância, relatórios precisos, tudo estava pronto. O caso era sólido e irrefutável. Quando Whitman chegou para o esclarecimento final, deparou-se com a óbvia verdade. Ele não podia comprar justiça, nem manipular um policial honesto. Marcus olhou para ele calmamente e declarou: Senhor Whitman, ontem o senhor acreditava que dinheiro e status poderiam substituir o respeito. Hoje o senhor vê que não é esse o caso. Suas desculpas não mudam a realidade, suas ações têm consequências. Whitman, humilhado pela primeira vez na vida e incapaz de usar sua influência, sentiu a vertigem da derrota. A reputação que ele considerava intocável começou a ruir. Comissões e a mídia noticiaram o incidente, e o nome de Marcus Johnson tornou-se sinônimo de um homem capaz de defender sua própria dignidade e a de todos os cidadãos. Alguns dias depois, Whitman teve que comparecer perante uma comissão disciplinar. Marcus, presente mas profissional, observou com calma. Whitman foi repreendido, obrigado a participar de um treinamento sobre respeito e ética, e sua arrogância foi exposta publicamente. Esse homem rico que pensava que poderia humilhar um policial negro impunemente, aprendeu da pior maneira que não se deve brincar com a dignidade alheia. Para Marcus, essa vitória não foi uma vingança pessoal, mas um lembrete de que a coragem e a integridade sempre triunfam sobre a arrogância e a riqueza. Whitman tentará humilhá-lo, mas fora subjugado pela justiça e pelo homem que subestimara. A lição era clara: o verdadeiro poder reside na retidão e na dignidade, não no dinheiro ou na cor da pele. E nas ruas de Atlanta, Marcus Johnson retomou sua patrulha, mais respeitado do que nunca, enquanto Samuel Whitman jamais conseguiu esquecer a humilhação que pensava ter infligido, mas que na realidade se voltou contra ele.